Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha, se você está pensando em estudar inglês no exterior, não falta informação aqui no podcast, viu? A gente mostrou no episódio 12, por exemplo, o Education USA, que abre portas para cursos e programas ligados a universidades americanas. E no episódio 17, ouve lá, tivemos a história da Laís Cândido. Ela passou 3 meses numa Work Experience nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conhecer mais 2 experiências que servem para aperfeiçoar o seu inglês lá fora. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, aqui estamos nós de novo, gravando entrevistas à distância, nesse modo quarentena que já virou o velho normal. A gente vai conversar hoje com 2 estudantes de administração da UDESC ESAG que foram estudar inglês em outros países no ano passado, em 2019. Uma delas é a Tatiana Fols, que na época já andava pela Europa fazendo intercâmbio e que foi para a Inglaterra. E a outra é a Letícia Diefenbach, que optou por um curso de inglês no Canadá. A gente vai conversar com as 2 e tentar comparar essas experiências delas, ok? Bom, bem-vindas as 2 ao podcast Intercâmbio. Vamos começar pela Tatiana. Você, Tatiana, já estava na Europa fazendo um intercâmbio em Portugal, quando então você decidiu esticar um semestre por lá para estudar inglês na Inglaterra. Você tinha planejado tudo assim ou foi decidido assim em cima da hora, durante a viagem? Como é que foi? Foi isso mesmo. Eu já tinha feito um planejamento. Então, quando eu recebi a confirmação de que eu passaria um semestre em Coimbra, eu já fui atrás de um curso de inglês na Inglaterra para fazer no semestre seguinte. Eu acho muito bonito o inglês britânico e era uma vontade minha de conhecer a Inglaterra também. Tatiana, conta um pouco como foi a sua experiência de estudar inglês lá no Reino Unido. Você vê alguma vantagem em ter aperfeiçoado o idioma numa escola britânica? Chegou a considerar, por exemplo, outras opções como Estados Unidos ou até Irlanda? Minha impressão inicial foi que o tanto que eu achava o inglês britânico bonito é o tanto que ele é difícil. Eu já fiz aula de inglês quando eu era mais nova, com uma abordagem americana. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, eu vi bem essa diferença entre os dois. Aí eu tive bastante dificuldade no início com a pronúncia. Fora isso, eu fiquei em Brighton. Eu achei a cidade bem alegre, bem receptiva e acolhedora, principalmente com os estrangeiros. E não cheguei a cogitar nenhum outro país, não. Meu foco era a Inglaterra realmente. Você foi para a terra da Universidade de Cambridge, que tem alguns dos principais testes de proficiência em inglês, especialmente para estudantes universitários. Para quem pretende pontuar bem em testes de proficiência, você acha que faz diferença estudar na Inglaterra? Quando eu fui para a Inglaterra, eu não tinha essa pretensão de fazer um exame de proficiência, né? Eu acabei decidindo lá mesmo. A minha intenção inicial era só fazer as aulas. Acabou que eu achei que seria interessante fazer o Cambridge, que é um exame que não tem validade, né? Então, caso eu queira no futuro fazer outro intercâmbio ou ter outra experiência no exterior, ele vai me ajudar bastante. Eu acho que a vantagem foi que na minha escola de inglês tinham vários professores especializados no Cambridge. Então, eu consegui ter um bom apoio e direcionamento para conseguir realizar a prova. Eu quero agora comparar um pouco a sua experiência, Tatiana, com a da Letícia, que escolheu o Canadá para estudar inglês. Letícia, por que o Canadá? Oi, Carlito, tudo bem? Eu ia fazer um intercâmbio pela própria UDESC, né, de 6 meses, e acabou, enfim, não dando muito certo. E aí, de última hora, eu decidi que eu ia utilizar aquele dinheiro que eu tinha guardado durante um tempo para fazer um intercâmbio. Conversei com amigos, né, que já tinham feito intercâmbio. É muito legal saber a opinião das pessoas antes de fazer o intercâmbio. E eu me apaixonei pelo Canadá.
Eu me apaixonei tanto pela cultura do Canadá, quanto pelas pessoas, pelo clima, e também por questões financeiras, né? Então era bem mais barato do que Estados Unidos, do que Europa. E a outra questão também do visto, que o visto canadense ele é muito mais fácil de você adquirir do que o visto americano e mais barato, enfim, acaba tendo o procedimento mais rápido para quem quer uma viagem de última hora, assim, não quer muito problema. Em que cidade você ficou e como era viver lá? Geralmente, quem vai para o Canadá ou fica em Vancouver, né, que é na região oeste do país, ou fica em Toronto, que fica na região leste do país. Eu preferi Vancouver porque Toronto estava dando acho que -15, -10 graus, e aí tinha muita neve e só tinha cidade subterrânea, enfim, eu achei que eu fosse aproveitar mais em Vancouver mesmo. Uma cidade incrível, Vancouver tem bastante natureza, tem mar, né? Tem montanha, enfim, tem neve, tem de tudo um pouco, mas é muito mais natureza do que cidade. Mas a cidade é incrível, a segurança é. Nunca tinha sentido tanta segurança numa cidade como eu me senti em Vancouver. É muito legal também a receptividade dos canadenses. Então, eles são pessoas muito abertas, muito alegres, enfim. Não tanto quanto o brasileiro, mas eles são pessoas muito abertas e muito calorosas também. Isso me chamou bastante atenção de Vancouver. Letícia, você fez um curso intensivo de um mês, né, estudando meio período. Você conseguiu também aproveitar essa imersão em outro país, conviver com pessoas de lá, experimentar o inglês também no dia a dia? Como é que foi? Eu aproveitei bem esse mês intensivo de inglês porque eu fiz meio período de aula. Eu acho que se eu tivesse feito um período inteiro, né, de manhã e à tarde, integral, eu acho que eu não teria tanta possibilidade assim de conversar com pessoas fora da escola de inglês e, consequentemente, melhorar o meu inglês. Inclusive, essas escolas de inglês têm muitos programas de contraturno. Então, quem faz aula à tarde tem, enfim, visita ao museu, tem visita ao parque no outro turno. E aí você tem mais chance de conversar com mais pessoas e não ficar tanto no beabá das aulas. Eu quero saber agora de vocês duas se de fato vocês ficaram satisfeitas com as suas experiências de estudar inglês no exterior. Eu quero saber o que vocês tiveram de bom, o que não foi tão bom. Tatiana, que estudou lá na Inglaterra, você primeiro. A minha maior satisfação foi com a escola do que propriamente com as aulas e com o curso. Foi por causa da escola que eu consegui trabalhar lá por um tempo, então foi muito bom para praticar. Eu conheci muita gente legal de vários lugares e tive as aulas específicas para o exame. Apesar das aulas serem um apoio muito importante, eu acho que eu tive uma aprendizagem muito maior vivendo o dia a dia e praticando no dia a dia do que propriamente com as aulas. O que faltou, eu acho que foi esse planejamento de fazer o exame. Eu decidi fazer o exame tendo pouco tempo para estudar, então eu não me preparei o suficiente para fazer o exame avançado, do inglês avançado, né? Eu acabei fazendo o exame do inglês intermediário. Então eu acho que foi isso que eu poderia ter pensado melhor. E Letícia, o que você diz da sua experiência no Canadá? Eu acho que a única coisa que melhoraria o inglês seria ficar mais tempo. Eu acho que mais uns 4 meses ali fazendo aula e conversando com canadenses, né? Tendo um dia a dia canadense, eu estaria com inglês fluente hoje. Mas eu fiquei bem satisfeita, assim, com o curso. Eu optei, se eu não me engano, nas últimas 2 semanas em fazer o inglês de business. Então, aplicado a negócios, eu acho que teria sido muito mais rentável se eu tivesse feito o mês inteiro. Eu acho que me ajudaria bastante pelo fato de fazer administração no momento. Para terminar, eu vou fazer para as duas aqui, as nossas duas convidadas, a pergunta mais importante, a mais esperada para quem está ouvindo o podcast. Que dicas vocês dão para quem está pensando em fazer inglês no exterior? Vai lá, Tatiana. Eu acho que a maior dica é você fazer realmente essa imersão na língua. Então, se tu tá viajando para fora para aprender isso, foca nisso. Então, eu, por exemplo, eu conheci alguns brasileiros em Brighton, mas eu me policiava para falar inglês com eles também. Apesar disso não acontecer sempre, eu acho muito importante essa imersão para aprender a língua mais rápido. Se você tem oportunidade, eu super indico todo e qualquer tipo de intercâmbio.
Existem várias opções, então para quem tem interesse é um crescimento pessoal e profissional muito incrível. Sua vez, Letícia, dicas para quem está ouvindo o podcast e pensa em estudar inglês em outro país. Eu acho que a dica é essa mesma, é interagir com as pessoas, enfim, tentar aprender um inglês um pouco mais técnico, né, de sair daquele beabá da conversação. Eu acho super importante já pensar um pouco mais na carreira, mas ficar o máximo de tempo possível em outro país. Eu passei um mês, foi incrível pela experiência, por aperfeiçoar um pouco mais o inglês, porque eu nunca tive a oportunidade anteriormente de botar em prática com outros estrangeiros, e essa foi uma oportunidade única, mas ficar por mais tempo num lugar, enfim, seja de 6 meses, 4 meses, 3 meses até, seria incrível, assim. Eu acho que uma dica de ouro também é procurar por passagens muito baratas. Eu acabei conseguindo minha passagem para o Canadá por R$1.800, já com todas as taxas inclusas. Eu acabei comprando um mês e meio antes da viagem, mas eu procurei no Google Flights, e lá mostra, enfim, todas as passagens com preço bom, a partir de quando que fica um preço bom. Então procurar muito, muito, muito pelo voo vai ajudar bastante, assim. Para quem gosta também de saber o preço médio, eu paguei numa Black Friday R$5.000 aula de inglês, com acomodação e 2 refeições por dia. E lá, se eu não me engano, eu acabei gastando uns R$2.000 durante um mês. E mais R$1.800 da passagem. Não confie em seguro de agência. Para mim, Letícia, é muito caro. Eu acabei pegando um kit estudante, enfim, saiu uns R$300 o seguro para um mês. Então foi, enfim, super tranquilo. É sempre bom procurar e conversar com pessoas, ver vídeos no YouTube, e se precisar também pode falar comigo, é só me chamar e é isso aí. Legal, a gente conversou com a Tatiana Fols e a Letícia Diefenbach. As duas são estudantes de administração da UDESC-ESAG e contaram aqui pra gente as suas experiências aperfeiçoando o inglês no exterior. A Tatiana emendou um intercâmbio em Portugal com um curso de 4 meses na Inglaterra e a Letícia ficou um mês estudando no Canadá. Você que ouviu pode comparar os dois relatos e quem sabe isso ajude a decidir por fazer algo parecido. A gente espera que sim. E se o seu interesse é mesmo estudar inglês, eu recomendo então ouvir também 2 outros episódios do podcast. No episódio 17, a Laís Cândido nos deu uma entrevista muito legal sobre como é participar de uma Work Experience nos Estados Unidos. É uma outra forma de aperfeiçoar o idioma. Ela trabalhou por 3 meses no resort de uma estação de esqui lá nos Estados Unidos. E no episódio 12, você fica sabendo como o pessoal do Education USA pode abrir portas para você em cursos ligados a universidades americanas, inclusive cursos de inglês. E se estudar nos Estados Unidos é algo que realmente interessa para você, ouça também o episódio 16, com a Fernanda Silva falando da sua participação no programa SUSE, um programa do governo americano que leva estudantes de vários países para um curso de 5 semanas lá na terra do Tio Sam, com tudo pago. E além disso, é bom lembrar que a UDESC tem convênios com mais de 90 universidades em cerca de 20 países, incluindo aí Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Inglaterra. Por esses convênios, estudantes de graduação aqui da UDESC podem fazer intercâmbio de graça, em alguns casos até com bolsa. Vai lá em udesc/intercâmbio para saber mais. E não deixe de seguir também o nosso Instagram, é o @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá no Instagram você encontra o link do site do podcast. E além disso, lá no Instagram você pode falar com a gente também, @intercâmbiopodcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.